Amada igreja, nós estamos conversando, tratando, expondo textos da ação do Espírito Santo na nossa vida. O tema desse mês é Capacitados pelo Espírito Santo, e a gente vai também caminhar nisto. O livro de Romanos, a gente sempre vê ele encharcado de teologia, o apóstolo Paulo falando da obra maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como que Deus salva pecadores, como nós somos pecadores, e apesar de quem nós somos, Deus nos salva, Deus nos abençoa, Deus cuida de nós. E dizem que o livro de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 7, é o prato principal que é servido, que é denso, que sustenta. E dizem que Romanos 8 é a sobremesa. A gente tem que degustar uma coisa gostosa, preciosa. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 8. Tem a minha tela aí? Põe aí. Romanos 8, opa, eu tirei, né? Romanos 8, versículos a partir do 18. Todo o capítulo vai falar da obra do Espírito Santo na nossa vida, na nossa salvação, na nossa filiação. É o Espírito Santo que grita em nós e nos dá a convicção de que nós somos filhos, e por isso podemos chamar Deus de Pai, Abba Pai. Ele vai trabalhar toda essa temática, mas aqui, em certo momento, ele vai falar da intercessão do Espírito Santo, como que o Espírito Santo trabalha na nossa vida e na questão da oração, como que ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Ele vai tratar isso aqui da beleza do Espírito Santo na nossa vida. Mas antes disso, para chegar nisso, o apóstolo Paulo vai tratar assuntos importantes também. E o versículo de número 18 já diz o que o apóstolo Paulo quer falar. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, nós te louvamos por essa noite preciosa, onde podemos nos reunir para glorificar o teu nome, para prestar culto ao Senhor e também, ó Pai, meditar em tua palavra. Fala ao nosso coração nessa noite, que de maneira alguma a minha vida venha empobrecer a tua palavra, Pai,
mas o Teu Santo Espírito fale ao coração da Tua igreja, do Teu povo. Nos aumente, ó Pai, aumente a nossa fé. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para ouvir e contemplar, ó Pai, a beleza da salvação proporcionada em Cristo Jesus. Assim nós pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Como os irmãos podem ver, Romanos capítulo 8, versículo 18, vai falar do sofrimento. Que esse sofrimento não se compara àquilo que Deus tem preparado para nós na glória. Há muitas pessoas que já viram o sofrimento ou estão passando por sofrimentos. Há pessoas que passam muitos anos em um leito, ou com angústias na alma, sofrimentos terríveis, que doem, que desanimam a gente. Minha mãe era cuidadora, né, de pessoas acamadas, cuidou de uma senhora por 10 anos, né, acho que até mais de 10 anos, e um sofrimento da pessoa ali acamada, tendo que ser assistida. Mas não é só as enfermidades, angústias da alma que nos traz sofrimento, também as perseguições. Glória a Deus, porque vivemos num país livre, mas todos os dias há relatos de irmãos nossos que foram espancados, irmãs nossas violentadas por causa da sua fé em Cristo Jesus, irmãos nossos que perderam o emprego, queimaram a sua casa, pessoas que não têm para onde ir, por causa de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Isso causa sofrimento. Além disso, também nós vemos que o tempo que nós vivemos, tempos angustiantes, secura, queimadas, tudo isso traz para nós sofrimento. E o apóstolo Paulo está instruindo a igreja a tirar o foco da dor, do sofrimento, da angústia, e apontar para a glória que Deus tem preparado para nós. O Senhor Jesus pede para, o apóstolo Paulo aqui nos orienta a nós, focarmos mais na glória que o Senhor tem para nós. Que esse tempo, esse período é momentâneo, ainda que para nós parece eterno. Mas diante de um Deus eterno, o que são 50 anos, 100 anos, não é nada. E que eu estou percebendo já nos meus 54 anos, que está mais perto o dia da minha morte, está mais perto o dia do encontro que eu vou ter com o Senhor Jesus, e se Ele não voltar antes, né? Pode voltar amanhã, aleluia, Maranata. A gente entender que nós vamos padecer, nós vamos sofrer aqui, e às vezes nós não contemplamos isso, não almejamos isso. Há um texto de 1 Coríntios, capítulo 2, deixa marcado aí, a gente vai voltar. 1 Coríntios, capítulo de número 2, que a gente fala muito. Versículo 9. A gente costuma dizer, né, para ter esperança de que o céu é maravilhoso e tudo, e ele vai dizer: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente fala, olha, a gente não sabe, a gente almeja, porque a gente não ouviu, a gente não viu ainda. Não, mas o texto continua. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós, mas Deus nos revelou pelo Espírito. O Espírito Santo já revelou para nós que esse peso de glória é muito maior que os nossos sofrimentos, que o nosso tempo aqui até a glória eterna. Às vezes a gente fica esperando lá, mas Deus já colocou essa revelação em nós. Às vezes a gente tem o costume de falar, olha, nem olhos viram que Deus... Não, Ele já revelou para mim e para você. Por isso ele inicia, faz essa introdução, dizendo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, na nossa vida. Por isso esse tema, do sofrimento à glória eterna.
Das lutas que nós vivemos, alguns menos, outros mais, mas o Espírito Santo nos chama para olhar e nos capacita a olhar para aquilo que Deus tem preparado para nós, que já foi revelado na palavra de Deus, e a gente vai ver e discorrer sobre isso. E é maravilhoso como o apóstolo Paulo escreve essa perícope, esse pedaço, essa parte aqui desse texto. É maravilhoso, é bem pensado. Ele faz um sanduíche. Ele começa aqui com glória e termina, no versículo que nós lemos aqui no versículo 30, com glória. E no meio dessa glória e glória, há todo um gemer, há todo um trabalhar, há toda uma angústia que o texto mostra. E eu deixo aqui para vocês. Então a gente tem um sanduíche. O recheio é essas 3 partes. Mas tem essas 2 partes que seguram isso. A esperança da glória. O nosso coração tem que estar lá, confiado lá, no alto, em Cristo Jesus. E é nisso que nós vamos caminhar. E fala de 3 gemidos. O gemido da criação, o gemido dos salvos, da igreja, e o gemido do Espírito Santo. E ele termina a certeza da glória eterna. Que nós, uma vez salvos, sempre salvos, uma vez filho, sempre filho, e se nós somos salvos, apesar dos nossos sofrimentos, nós vamos estar lá na glória eterna. É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, rapidamente, nessa noite. E ele começa falando aqui desse gemido da criação no texto. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O apóstolo Paulo vai falar do gemido da criação. A criação também anseia, almeja, geme, pede, clama pela volta de Jesus, porque a criação também foi afetada pelo pecado de Adão, e ele diz isso aqui. O pecado de Adão não afeta só a nossa vida, afeta toda a criação também. Não devia haver tsunami, não devia haver terremotos, não devia haver derretimento aí das geleiras. Era para estar tudo em harmonia, mas por causa do pecado, toda destruição vem e acontece nesse mundo. E cada vez está pior, sempre recordes. Nunca tivemos tantas queimadas, e a fumaça. E quando não é a seca, é o transbordar dos rios de tal maneira que inunda uma cidade. Quando não são os rios ou a secura, é um vírus. Há uma desordem no planeta causado pelo pecado. E até essa natureza, o macrocosmo, o microcosmo, almeja, anseia, pede a vinda do Redentor. Ele usa esse termo aqui, dizendo sobre isso. A criação toda foi afetada pelo pecado. É por isso que a natureza também clama por redenção. Isso é consequência desse mundo, todas essas coisas terríveis que nós estamos vendo todos os dias na TV, é consequência desse mundo caído. E nós temos uma responsabilidade nesse mundo caído aqui, de cumprir a ordem do Senhor. Nós temos um mandato, uma ordem, de cuidar do jardim, de cultivar o jardim. Só que por causa do pecado, nós destruímos o nosso jardim. Pastor, tantas pessoas jogam uma garrafinha na calçada, um copinho plástico, vai fazer alguma diferença? Não é se vai fazer alguma diferença, o cristão tem que fazer diferença. Cristão recicla lixo. Cristão, ele cuida da natureza, ele cuida dos animais, ele batalha pela preservação dos animais. O cristão quer o melhor para esse mundo.
Porque essa natureza geme, e em vez de nós cuidarmos do jardim, nós estamos destruindo o jardim. O mundo não está pior, porque nós, como sal da terra, estamos preservando ainda esse mundo. Porque se não fosse a igreja, a desgraça seria pior. Há um gemido da criação. Não há só um gemido nosso, um anseio nosso da vinda de Jesus. Há um anseio também da criação pela vinda de Cristo Jesus. Deus tem apesar dessa loucura da criação, desse caos que nós estamos vivendo da ecologia, Deus ainda nos preserva. Temos ainda aqui água para beber. Você sabe que amanhã vai ter água, outros lugares não tem isso. Há escassez de alimento em muitas regiões do mundo. Deus ainda tem nos preservado. Agradeça a Deus por isso. A criação almeja, anseia a vinda do Senhor. A criação almeja a volta de Jesus para redimi-la. Ore pela natureza. As pessoas falam, né? Ai, que absurdo orar pelo cachorrinho, né? A gente não pode orar pelo cachorrinho. No sítio se ora pelas vacas, pelos cavalos, pelo trigo. Deus abençoe minha criação, que possa produzir, que eles possam engordar para que eu possa matar, vender e ter carne para o povo. Eles oram pela criação, a gente tem que orar pela criação. Temos que orar pelo clima. A gente ora no clima lá, a Bilu é sempre assim, né? Eu oro lá, olho lá, não vai chover, vai ter mais uma semana sem chuva. Vamos orar, Deus pode mudar. Deus pode assoprar aí. Foi ontem que choveu? Quando foi? Sexta-feira. Do nada. Bilu, é um trovão. Eu te disse. Eu falei. Mas aqui falou que não ia chover aqui. Mas Deus pode fazer chover. Que nós possamos reconhecer e saber que a criação também geme. Além da criação gemer, a igreja também geme. Os salvos também gemem. Vamos ler esse texto aí? Vamos lá? E não somente ela. Não só a criação geme, mas o nosso corpo também geme, a nossa vida também geme, almejando, ansiando, desejando a vinda do Senhor Jesus. Há muita luta, há muito sofrimento, há muita dor. Toda semana, como pastor, a gente presencia algumas lutas, sejam brigas, lutas familiares, sejam o luto, seja uma enfermidade. Nós presenciamos a cada dia as lutas dos nossos irmãos. Nós almejamos a vinda do Senhor Jesus para trazer alívio, trazer paz. Mas presta atenção. Pode acontecer um problema nesse desejar, nesse gemer e ansiar a vinda de Jesus. Às vezes desejamos a vinda de Jesus, não por causa de Jesus, mas porque eu estou sofrendo. Senhor, vem logo, não porque eu quero vê-lo, mas porque eu quero ser livre do sofrimento. Eu quero ser livre da luta. Ai, não aguento mais esse mundo, quero ir para o céu. Querido, se você deseja que Jesus volte, que seja pela razão certa, por causa de Jesus. O céu sem Jesus é inferno. Eu só quero ir para a glória, porque lá está Jesus. Há uma frase que diz: Senhor, se eu te desejar por causa do céu, me tira do céu. Senhor, se eu te desejar com medo do inferno, me mande para o inferno. Que eu possa desejar somente a ti. A expectativa da redenção, em primeiro lugar, tem que ser de contemplar o meu Senhor e Salvador Jesus. Essa é a razão certa de almejarmos a vinda do Senhor. E, consequentemente,
nós sabemos que na glória eterna não há mais câncer, não há mais rugas, nem cabelo branco. No céu não tem dor, não tem luto, não tem lágrimas. Por quê? Porque Jesus está lá. Ele venceu. E não vai ter mais a presença do pecado. Eu acho que todos nós no céu vamos ter 33 anos. Já falei para vocês, né? Porque assim, um bebezinho que morreu na tenridade, amanhã almeja vê-lo, ele vai vir correndo, bebezinho? Não. Eu acho, isso é heresias do pastor Nilton 3,5, tá? Que vai estar com 33 anos, porque Jesus tinha 33 anos, quando foi para a glória. O velhinho, já pensou, bem velhinho, curvadinho assim, tudo, não, eu vou encontrar lá curvadinho. Não, saudável, forte. No céu só a perfeição. É isso que almejamos e esperamos diante do Senhor. Enquanto estamos aqui, almejamos a Deus. Nosso gemido, nosso sofrimento tem que nos levar para perto de Deus. Os sofrimentos que nos acometem devem nos levar para mais perto do Senhor. Eu saber que esse Deus cuida de mim apesar das dores, das lutas e do sofrimento. E quantas pessoas que eu visito, ou estou no leito e falo, o Senhor está comigo. Visitei uma senhora com Alzheimer essa semana, bem agressivo. E a filha falou, quem é o teu Salvador, mamãe? Jesus. Vamos cantar o hino? Fui cantar o hino, ela sabia o hino. As coisas espirituais, ela lembra todas. E por isso conforta o seu coração. Apesar do seu sofrimento, apesar da sua luta, apesar das suas angústias. Deus nos aponta para a glória eterna. Enquanto estamos aqui, almejamos a Deus. Nosso gemido, nosso sofrimento tem que nos levar para perto de Deus. Espere com paciência, e diz, né? Com paciência aguardamos, versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Tenha paciência enquanto Jesus não vem. Aguarde com paciência, sem angústia. Há um gemido, há um sofrer, mas há um consolo. Há um Deus consolador, há um Deus de paz, que mesmo em meio às lutas, a gente pode ser confortado. Lembro do pastor Samuel, quando fui visitá-lo, últimos dias da sua vida, pastor Samuel, pastor com quem trabalhei na Colômbia, ele teve um câncer bem agressivo, e no hospital fui visitá-lo, e ele falou, Nilton, parece que Deus está aqui, parece que se eu estender a mão, eu toco em Deus, tomando morfina de tanta dor, mas confortado, cantando, louvando a Deus em meio à dor, gemendo, mas com paciência, esperando o dia que ele vai contemplar o Senhor Jesus. E ele já desfruta isso hoje. Glória a Deus por isso. Aquele que começou boa obra, queridos, ele vai completar. Se Deus nos salvou com um propósito, ele vai completar essa obra. E vai usar muitos meios para que essa obra seja completa. Por isso, ele fala do gemido do Espírito. Vamos ler esse texto? Também o Espírito não só a criação geme, não só a igreja geme, mas o Espírito Santo também geme em nosso favor. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, algo que não dá para expressar, para Ele poder codificar e trabalhar na nossa vida para que possamos suportar esse sofrimento. Por que o Espírito Santo intercede por nós? Porque somos fracos, às vezes achamos que somos fortes, mas nós vemos que a nossa força se acaba quando o sofrimento bate à nossa porta. Quando o sofrimento bate à nossa porta, aí nós vemos o quanto nós somos frágeis.
Não tem ninguém arrogante na antessala de uma UTI. É gente quebrada, familiares chorosos, angustiados. Aí a gente vê como nós somos fracos. Às vezes aqui nós cantamos, louvamos, engrandecemos ao Senhor, recebe a honra, recebe a glória, não importa o que vai acontecer, o Senhor está comigo. A gente recebe a mensagem, logo quando sai da igreja, já começamos a chorar, nos angustiar. Por isso, nesse tempo de sofrimento, de angústia da criação e da nossa angústia, o Espírito Santo vem, nos capacita a viver de modo digno a que nós fomos chamados. Isso é maravilhoso. Apesar do sofrimento, o Espírito Santo persevera por nós. Permanecemos firmes diante do Senhor. Por que o Espírito Santo intercede por nós? O texto diz, porque somos fracos. E não há maneira melhor de expressar a nossa fraqueza, senão a nossa oração. A nossa oração mostra como está o nosso coração. Você já passou por angústias que você não sabe nem como orar? Lágrimas, nem como orar, não sei nem o que dizer. A gente também geme. O Espírito Santo também vai gemer, vai codificar essa lágrima, esse gemido, esse murmúrio, para apresentar diante de Deus. Olha, precisa de consolo, precisa de cura, precisa de paz. É isso que a gente está pedindo e clamando diante do Senhor. É a oração que mostra como nós somos frágeis, não sabemos orar como convém. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. A oração aqui não é só pedir as necessidades. Oração aqui, porque não sabemos orar como convém, não sabemos ter relacionamento correto com Deus. Nós não temos comunhão correta com Deus. Nós não temos uma vida de caminhar com Deus. Nós somos fracos. Somos empolgados em alguns momentos, em outros momentos já desistimos. Não sabemos conversar com Deus. Não sabemos nos relacionar com Deus. E porque não sabemos ter essa comunhão com Deus, não oramos de maneira correta. Por isso o Espírito Santo precisa nos capacitar. Não sabemos orar como convém porque somos fracos de discernimento. Muitas vezes pedimos a Deus pedra, pensando que estamos pedindo pão. Pedimos cobra, pensamos que estamos pedindo peixe. Pedimos o que nos destruirá, enquanto que Deus quer nos dar aquilo que vai nos edificar. Mas nós fazemos birra, e eu quero isso, mas filho, isso não é bom. E a gente quer, e a gente sofre as consequências da nossa maneira errada de pedir a Deus. Como criancinhas, que vê um desenho de um hambúrguerzinho de cera, eu quero. Mas filhos, aqui não é de comer, eu quero. Mas filhos, aqui, eu quero, e faz a birra toda. Então toma. Aí chora mais porque não era de verdade. Nós somos assim, fracos assim. Nós só queremos que Deus responda da minha maneira e não da maneira dele. E há uma bênção no não de Deus. Eu louvo a Deus todas as vezes que Deus disse não. Aquele trabalho que eu queria, Deus disse não, porque tinha algo maior e melhor para mim. Deus sempre tem o melhor. E o melhor às vezes não é dinheiro, gente. É paz. É o desfruto do cuidado de Deus no dia a dia que nós vivemos. O não de Deus é bênção. A resposta negativa de Deus é livramento. O não de Deus é o maior gesto de amor que Ele pode dar, assim como os pais fazem com os filhos. Por isso que Deus tem que interceder, o Espírito Santo tem que gemer na nossa oração, porque a gente está pedindo uma coisa, e o Espírito Santo tem que interceder aqui. Cuidado com aquilo que Ele está pedindo. Grita no nosso ouvido, cuidado. O que dizer de Raquel, que pediu filhos, com inveja da irmã que tinha muitos filhos? Ela era nova, podia esperar. Ela tinha o exemplo de Sara, de Rebeca. Mas não, eu quero filho, me dê filho. E Deus deu um filho, José. Não se contentou.
Eu quero filho, eu quero filho, eu quero filho. Eu estou poupando, eu quero filho. Nasce Benjamim e ela morre. O não de Deus é bênção, querido. Aceite isso. O que dizer de Sansão? Filho, casa com uma das filhas de Israel. Não, eu quero aquela. Filho, eu quero aquela. Morreu com os olhos furados. O nome Sansão significa pequeno sol. Morreu cego, enxergando só a escuridão. Porque não aceitou o não de Deus. O que dizer do filho pródigo? Dá-me, dá a herança. Será que ele soubesse que isso ia trazer ruína, eles teriam orado isso? Por isso o Espírito Santo tem que interceder por nós. O que dizer de Tiago e João? Senhor, deixa a gente sentar, um do seu lado direito, outro do lado esquerdo. Você está vindo aí no seu reino, né? Deixa a gente sentar aí. E o Senhor Jesus diz, não, vocês não sabem o que estão pedindo. O que dizer do apóstolo Paulo, se ele não aceitasse o não de Deus? Por 3 vezes pedia a Deus que tirasse esse espinho da carne. 3 vezes. E Deus disse, não, você vai ter esse espinho na carne. E disse, a minha graça te basta. A minha graça é melhor do que 10 filhos. A minha graça é melhor do que esse emprego. A minha graça é melhor do que aquele namorado, aquela namorada. Descanse em mim, espere em mim. O não de Deus é bênção. Não sabemos orar como convém. Busque pedir direção de Deus para orar conforme a vontade de Deus. Porque tudo que pedirmos segundo a vontade de Deus, Ele vai conceder. Segundo a vontade dEle e não a minha. Às vezes queremos que a nossa vontade seja feita no céu. E aqui na terra também. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. A intercessão do Espírito não é pelo mundo, mas é pela igreja. Todos aqueles que foram remidos, lavados no sangue de Jesus, é que o Espírito Santo intercede. A intercessão do Espírito em nós, por nós, ao Pai, que está sobre nós, está sempre alinhada com a soberania e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus, em meio a tudo isso, é que você reflita a glória de Cristo. Por que Deus permite o sofrimento? Para que no meio do sofrimento, você reflita a glória de Cristo. É isso que Ele nos diz, aqui no versículo de número 28. Concluindo, a certeza da glória eterna. Sabemos, Paulo já está falando, a gente já sabe disso, o Espírito Santo já colocou isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem do seu Filho. Todas as coisas cooperam para o bem, para nós nos parecermos mais com Jesus. O teu sofrimento, o teu gemido, Deus quer usar para que você seja moldado à imagem de Cristo. Reflita Cristo em meio às suas tribulações. Reflita a imagem de Cristo em meio ao seu sofrimento, em meio à sua enfermidade, em meio à sua angústia. Reflita a imagem de Cristo. É para isso que Deus permite. Todas as coisas cooperam para o bem, e é todas. Eu não entendo como, mas é todas. Eu entendo o contrário. Que todas as coisas cooperam para o mal daqueles que não amam a Deus. A saúde transbordante coopera para o mal dele. Do ímpio, que não ama a Deus, coopera para o mal. A riqueza dele coopera para o mal dele. A alegria dele, do ímpio, coopera para o mal dele. As coisas boas que acontecem com ele estão cooperando para o mal dele. Agora, para mim, o meu desemprego, a minha enfermidade, a minha luta, minha aflição, tudo isso colabora, coopera para o bem de Deus, para que eu seja transformado segundo a imagem de Cristo.
Esse é o propósito. O Espírito geme para que, em meio ao seu sofrimento, você reflita a glória de Cristo. É para isso que o Espírito Santo vem gemer, trabalhar no nosso coração. Até o sofrimento, a angústia, vai ser usado para o nosso bem. O eterno propósito de Deus em nossa vida não é nos fazer ricos e famosos, mas sim santos. O projeto de Deus não é nos tornar celebridades, mas pessoas parecidas com Jesus. O sentido da vida não é o sucesso segundo o mundo, mas segundo o padrão de Deus. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, mas transformarmos a imagem de Jesus. Nosso destino não é apenas a glória, mas a semelhança do Rei da Glória. Que enquanto Jesus não vem, almejamos, desejamos, busquemos nos parecer com Cristo Jesus. Para mostrar isso, essa verdade, que Ele é fiel em cumprir tudo isso, Ele usa esse outro texto, esse final do texto aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Isso. Olha que coisa maravilhosa, quando você estudar cada uma dessas palavras. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você viu que está tudo no passado? Predestinou, chamou, justificou e glorificou. A glória é só lá na frente. Mas eu garanto para você, pode ter certeza que você que foi predestinado, chamado, justificado, você vai estar na glória. Hoje nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, não na plenitude, mas um dia estaremos lá com Cristo Jesus. É a certeza da salvação, é a certeza que, apesar dos nossos sofrimentos, Ele vai estar conosco. Nós vamos estar na glória eterna, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus. Que você possa ser moldado, segundo a imagem de Cristo Jesus. Vamos aplicar isso na nossa vida, vamos terminar aplicando, como o apóstolo Paulo aplica tudo isso em nossa vida. Abre a Bíblia aí, Romanos 8, 31 a 39. Então ele fala do gemido, da nossa... que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória eterna. Apesar do gemido da criação, apesar do gemido da igreja, apesar do gemido do Espírito Santo, eu vou guardar vocês para o dia da glória. E o apóstolo Paulo termina falando, que diremos, pois, à vista dessas coisas? O apóstolo Paulo fica admirado do que Deus faz. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, apesar dos gemidos, nada nos arrebata da mão do Senhor.
eu estou guardado. Nada vai me tirar da mão do Senhor. Essa é a certeza, é isso que me dá paz e tranquilidade, que apesar de todas as lutas, um dia eu vou estar na presença do Senhor, o meu Deus. Amém?